Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa caminhada pelo universo da parte bioquímica que tenta revelar com precisão e com uma certa facilitação de desimportar um símbolo dentro desse universo temático lógico da bioquímica, a representação do lado nutriente, eu ia falar a representação nutrientificada, que é a edição desse sabedoria a partir do nutriente, que é editado para que a gente consiga ver e crer pelo verso da simbologia essa denotação, né? Esse sentido que agora vive denotado, né? Por quem quiser caminhar e aprender apreciando as substâncias, as moléculas dentro dessa impressão temática, porque isso fica fácil de comunicar e programar o ser para afirmar a sua consciência, afirmar a sua concessão dentro dessa regra de aceitar conversões elaboradas pelos sábios, né? E quem são esses sábios? São os filhos dos 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 sábios, daqueles que procuraram saber. E aí, essa procura tem edificado todos nós dentro dessa parte que cabe, que dá a graça da gente saber um pouco sobre essa coação desse universo de investigação bioquímica. A bioquímica, ela é o lado do desmontar o organismo, né? Imagina que a gente tem um carro e a gente vai desmontar o carro e vai pegar as peças do carro. E aí a gente vai acessar dentro dessas peças quais componentes que formam essas peças, para que essas peças estão ali no carro, como que a gente forma novas peças a partir dessas peças. Então é basicamente isso que a bioquímica faz. Ela consegue consultar o organismo e desmontar ele a partir de várias oficinas no sentido das operações. A gente pega o artifício matemático, a gente pega todas as tendências de saber a partir das escalas de relações dos versos e a gente consegue acessar o fundamento do verso, o findamento do verso, aquele sentido que entre nós passa a ser conhecido, né? Como a molécula de carbono, por exemplo, como a associação de carbonos em uma cadeia, né? E o que a gente está caminhando para saber é a parte da literatura que é edificada pelos alimentos no sentido das essências que eles são que fazem extração do organismo para com esses alimentos, né? A gente tem os alimentos e existem peneiras no nosso organismo
que elevam desses alimentos substâncias para edificação, para a manutenção do organismo. Uma delas é as vitaminas, são as vitaminas, né? Vitaminas é um nome muito famoso. É um nome muito famoso. E esse nome, ele lembra até mesmo a parte de balançar, né? De fazer alguma coisa assim, ó. Ou seja, porque, presta atenção, no nosso organismo a gente tem muita água. E essa água do organismo, ela é um solvente, né? E ela funciona como condutor de sais minerais. Esses sais minerais são substâncias que são, de certa forma, quebradas no sangue, né? Então são macromoléculas que vão sendo quebradas a partir das misturas aquáticas, das ondas aquáticas que a gente faz com base nos pulsos, tanto dos pulsos cardíacos quanto dos pulsos neurais. E aí a gente tem uma elevação de quebra dessas macromoléculas, e elas, a partir delas que elas são quebradas, elas vão sendo utilizadas pelas células. Então a gente tem células com peneiras, com canais finos, e células com canais não tão finos assim, variam. Canais são receptores celulares que conseguem fazer esses sais minerais recursos para as células transformarem em energia ou em atividade tecidual, contração. A gente chama isso de comunicação celular. A alimentação interior ou exterior. A gente tem vários tipos de comunicação que, endocrinologicamente falando, a gente organiza como hormônios, né? A gente tem os hormônios que são endócrinos, exócrinos, ou seja, uma comunicação consigo mesmo ou uma comunicação com o lado exterior, né? Um estímulo exterior para que o exterior consiga atender desse estímulo, um desestímulo, né? Existe toda uma inteligência nesse sistema. E isso é muito engraçado. Quando a gente aprende isso, a gente acaba morrendo de rir. Que a literatura disso, carregando a gente, é muito bacana. Sério mesmo. E aí, quando a gente perde a graça, é só consultar essa literatura que fica tudo engraçado. Bom, brincadeiras de leitores de arquiteturas científicas das partes. Hoje a gente vai continuar aprendendo sobre as vitaminas já classificadas e que são até mesmo hoje essencialmente rotuladas, né? Graças ao enriquecimento tecnológico e científico das exigências comerciais. Até porque se a gente vai comprar alguma coisa que foi processada, a gente tem que conhecer o processo. O processo precisa ser visto, porque dependendo do processo desse alimento, ele pode me fazer mal. Consultando todas essas dimensões de sensibilidade e de pessoas que escolheram estilos de edificar o seu organismo, a sua vida,
a partir desse discurso sensitivo, dessas escolhas específicas. Então, se hoje a pessoa consegue escolher especificamente os alimentos em relações processadas, ou até mesmo em relações orgânicas, de certa forma, é porque a gente gerencia esse lado de supervisão, esse lado biológico, né? Que conectando ao nosso organismo, a gente tem uma função ou uma essência nessa aquisição de bens, de bens nutricionais. Então vamos lá, vamos continuar. Então a gente falou que a gente tem vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis e no último vídeo falou sobre a retinol beta-caroteno ou vitamina A. Né? Falou que ela é uma vitamina lipossolúvel encontrada nesses alimentos e que tem essas funções. E o que acontece se o seu organismo tiver um excesso ou uma falta, hipo ou hipervitaminose de vitamina A, né? Agora a gente vai para a vitamina D. Deixa eu só baixar aqui a nossa lâmina. Vitamina. Ó. Então, só uma base. A vitamina é o seguinte. Ela é uma comunicação. É uma comunicação específica, né? É um hit de te animar. É uma mania sua de se ligar, de fazer essa alfinetação, né? São as velocidades interiores, né? Então a gente tem esses sentidos lógicos, né? O A é a atenção, o D, né? O D é uma divisão. O D permite a gente dividir a harmonia para diminuir a velocidade sobre uma fonte, né? A gente sempre se dirige por fontes de reação. No nosso organismo, a gente está sempre servindo a ações, a partir das reações. Então, a gente sempre é específico. Só que quando a gente quer alentoar, né? Ficar mais lento em alguma coisa para ficar mais rápido em outra, né? Imagina pelos sentidos, né? Quando a gente quer aumentar o potencial daqui e a gente precisa de diminuir aqui, ó. Imagina que a gente tem um equilíbrio. E aí a gente tem um equilíbrio e o equilíbrio tá sobre isso aqui, ó, sobre essa estrela. Essa é a forma de controlar esse equilíbrio. A gente tem um núcleo do equilíbrio e o equilíbrio dessa célula. A divisão ou a operação é o seguinte: o equilíbrio diz que está todos na mesma carga. Só que se eu quero movimentar, eu preciso de reduzir aqui para aumentar aqui, ó. Então existe uma vitamina aqui, ó. Então tá vendo V aqui, ó? Esse V aumenta aqui, ó. VT aumentar aqui, VT aumentar aqui. Quando a operação é a atenção,
você geralmente reduz duas partes dessa daqui para gerar uma ponta, um alfinete, né? Uma informação fina. A divisão não, a divisão já é um grave. A divisão ela vai fazer você reduzir reduzir um triângulo maior para ter o outro triângulo maior aumentado, ou reduzir a visão, né? Você divide a sensação. Né? Divisão. A gente vai dividir aqui, ó. Por exemplo, ó. A gente quer essa divisão aqui, ó. Por exemplo, ó. Né? Então você quer esse lado assim e esse lado assim. Então qual que é como que você vai fazer isso? Como você vai cortar isso? Né? Você vai vitaminar, você vai criar uma vitamina para isso. O seu organismo vai ingerir uma vitamina para isso. E essa vitamina a gente chama de vitamina D. Funções: absorção de cálcio e fósforo. Absorve cálcio, fósforo. Tá vendo, ó? Se você consegue absorver o cálcio, né? O fósforo, você não fica com ele livre. Existe uma coisa que chama livre e uma coisa que chama fixo. O livre e o fixo, o livre, ele excita muito. O fixo, ele protege. Ele aumenta a camada. Se a vitamina D ajuda a absorver esse cálcio, esse fósforo, a vitamina D ajuda você a ficar em sensação fixa. Sabe quando você tá olhando para a cara de alguém que você não conhece ou que você tem uma certa intimidade, né? E aí você tá olhando para essa pessoa, só que a sua pupila tá assim, ó, tá tremendo igual, tá toda pulsando, tá toda tremendo assim, ó. E aí você não consegue ficar fixa olhando, você fica em movimento. Você fica em movimento, ó. Você movimenta o tempo todo para lá e para cá. Sabe? Quer dizer que tem muita excitação livre, tem muito cálcio e tem muito fósforo livre com a chegada de sangue nessa utilização sensitiva. Olha só a estrela aqui, tá vendo? Ó? A gente tem a estrela aqui, ó, nesse circuito. Para operar a adestração desse estado excitante, você precisa de desenvolver a divisão sobre essas cargas. E a divisão ela vai conseguir cortar, ela vai conseguir absorver elementos no sangue que vão te deixar fixo, né? Vão deixar a sua célula fixa, vão contrair cálcio e fósforo, dando força para sua face desenvolver a visão, a sustentação dessa carga no seu interior. E aí você vai conseguir enxergar essa pessoa e vai conseguir tirar a prova se ela realmente é uma pessoa amada. Se é uma pessoa que vale a pena você fazer essa camada de fixação, esse esporte para treinar essa condução de descarga, né? Tá vendo como é engraçado? Auxilia o crescimento e a resistência dos ossos,
dentes, músculos e nervos. Tá vendo? Auxilia, ó, resistência dos ossos. Ossos firmes conseguem resistir mais cargas. Dentes também. Músculos conseguem também resistir a mais cargas, a controlar melhor os impulsos nervosos e os nervos. Tudo aqui tá ligado sistematicamente. E o D é como se fosse uma boca. É como se você fizesse uma boquinha, né? Uma operação assim, ó. Vamos lá fazer a boquinha. Aqui, ó. Como se você fizesse assim, ó. Você começa, você tá olhando pra pessoa, aí você olha assim, fica com vergonha, olha pra baixo, olha assim, aí vai andando, ainda mais quando a gente tá caminhando, né? Aí quando você usa a vitamina D, você faz assim, ó. Vai dirigindo a vitamina pela boca aqui, ó. Você contrai aqui para fazer com que as células, as veias, elas fiquem não é desentupidas, elas fiquem relaxadas, né? Então, para você relaxar alguma coisa que tá assim, ó, cheia de carga, com vergonha, né? Aqui assim, ó, você faz assim, ó. Ao D aqui. Tá vendo? De batom. É mais ou menos isso. E até você ganhar força o suficiente para não precisar de fazer. Força, informação de familiaridade, cálcio e fósforo na região. Aonde que você consegue armazenar, ter esse nutriente no sangue, fósforo e cálcio? No leite, derivados, nas margarinas e cereais enriquecidos, em peixes gordos, ovos, levedo de cerveja. Tudo isso é fonte de vitamina D. Se você tiver pouca vitamina D no seu corpo, você vai tendencialmente ter anormalidades ósseas. Seu corpo, depois de um certo tempo, ele vai começar a apresentar dificuldade de sustentabilidade a partir nos danos ósseos, né? Seu osso ele não vai conseguir sobreviver. Ele vai te atacar como se fosse uma planta que precisa de água, precisa de um solo hidratado. Se a planta não tiver conectada a um solo do hidratado, com sais minerais, ela não vai conseguir crescer e ela vai acabar morrendo. Raquitismo e osteomalácia. Aí, ó, raquitismo. Doença que afeta os ossos de crianças em fase de crescimento, causando deficiência de mineralização. É caracterizado por ossos amolecidos, enfraquecidos, que pode levar a deformidades. A causa de raquitismo é a deficiência de vitamina D. Então, olha aí. Deficiência de vitamina D causa amolecimento ósseo, uma fragilidade, né? Ele não consegue carregar peso, né? Raquitismo e anomalásia, né? Deixa eu ver se é anomalásia. Osteomalásia. Osteomalásia. Aí, osteomalásia.
Doença metabólica óssea que causa o amolecimento dos ossos. É caracterizado por uma deficiência de minerais como cálcio e fósforo na matriz óssea. Então, o que você pode pensar? Você pode pensar que a Terra é o sangue no músculo. A Terra é o sangue no músculo. E aí você tem a Terra. Na Terra foi plantado a semente que cresceu o osso. O osso tá aqui, ó. É uma raiz diferente, ó. Você tem aqui, ó. E aí nesse osso, ele consegue hidratação porque ele tem poros ósseos aqui, ó, que fazem com que ele vai se carregando de cálcio e fósforo, né? E nessa porosidade aqui, ó, vai ligando e ele vai adquirindo a partir dessas tensões que o osso ocorre no osso, né? E aí o que acontece? Isso para todos os órgãos do corpo, né? E aí o leite no sangue, o leite, a gordura de peixe, ovos, né? Todos margarinas, cereais enriquecidos, levado de cerveja, no sangue, umedece essa região e esse umedecimento consegue elevar reestímulos para esses poros absorverem, né? Absorverem essas minerais, essa dependência, né? Se você corta isso, o que vai acontecer? Você vai eliminando essa conexão. Isso aqui vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Quando pensa que não, você tem uma coisa secando, né? E essa secação vai fazendo isso daqui, ó. Né? Vai causando defeito, vai corroendo o osso, gerando as tais doenças, né? Doença metabólica, defeito no metabolismo. Aí, ó. Beleza. Agora, se você consumir muita vitamina D, hipervitaminose, você pode gerar um estado de hipercalcemia, dor óssea, enfraquecimento, falhas no desenvolvimento e depósito de cálcio nos rins. Isso é questão sistemática, né? Se você tem muito cálcio, muito fósforo aqui, você vai crescer muito o depósito. E aí não é só de cálcio e fósforo que ocorre, né? Essa troca. Você precisa de água para quebrar esse cálcio, você precisa de aração, isso e aquilo, né? E aí você vai criar uma coisa dura aqui, né? Uma ligação dura. Essa ligação, ela vai fazer com que você fique enfraquecido, ocorra falhas na comunicação desse local, né? Você cria um aspecto duro, né? Você tem falha comunicante. Então não é bom o excesso nem a falta. Essa é a vitamina D. Agora a gente vai para a vitamina E. E. E equivale para nós uma escala. O E é uma escala. É uma régua. É uma medida. Tocoferol.
A função da vitamina E é antioxidante, protege as células dos danos provocados pelos radicais livres, auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Então, digamos que a gente tem uma escala de atividade. E essa escala a gente chama de até mesmo pH sobre tecido. Lembra, não é só o pH, é o pH sobre tecido. O pH é a forma de relacionamento sensitivo produzido por uma ação. Então você tem um tecido, beleza. E nesse tecido você tem substâncias aqui, né? E aí aí vem a água, o sangue e arrasta friccionando essas substâncias aqui no tecido, e essa substância dissolve e ela quebra e vai arrastando as quebras, isso e aquilo. Então a gente tem uma lixiviação. Um processo de lixiviação com o passar das contrações celulares. Então cada célula consegue suportar um tipo de lixiviação frente às substâncias que chegam nela. Por exemplo, a gente tem vários tamanhos de substâncias. A gente tem a macromolécula, a molécula média e a molécula pequena, e a molécula pequena a nível liquidado, né? Molecular, a nível líquido. Então a gente tem vários estágios. E nesses estágios existem várias forças atuando. Essas forças sobre a água, sobre as atividades, vão desenvolvendo a escala de sensação a partir do trabalho de enxergar, de ingerir esses nutrientes. E aí o que acontece? Né? Cada parte do organismo fala reagindo a elas. E essas falas estão pelo haver do que isso aqui causa sensitivamente. A gente tem o ácido, o base, e a gente tem o muito ácido e o muito base, né? Então aqui a gente tem o 14 e o 1. E aí, no meio disso tudo, a gente tem o que a gente chama de neutro. Só que existe uma escala de afirmação, né? Existe cada órgão lidando com essas forças, né? Dentro desse processo de ligação do sistema sanguíneo, tem um nível bom, um nível de relação bom dentro dessa escala. Então, não é sempre que o neutro é bom, não é sempre que a base é boa, não é sempre que o ácido é bom. A gente tem um número bom nessa escala, né? E se esse número não tá bom, o organismo ele tenta descontrair, ele tenta oxidar o enviando mensagens para você, o seu organismo, encontrar orientações de fazer ficar bom. Por exemplo, uma orientação que o organismo pode dizer é beba água. Por exemplo, quando você ingere muita pimenta, você coloca muita pimenta na boca, a língua, ela vai mandar, o organismo vai falar, opa, na escala, você modificou muito esse estado de sensibilidade, esse relacionamento nosso, que eu vou mandar uma resposta para você que vai estimular você a beber água. Entende? Né? Então existe essa relação vitaminada.
Ó, antioxidante. Protege as células dos danos provocados pelos radicais livres, auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Radicais livres são elementos que moram no núcleo das células, que constituem DNA, o DNA, né? Se a vitamina E protege o DNA, protege os radicais livres, ela protege a reação celular de desencadear os reflexos dos impulsos nervosos, né? A lidar com melhor, a enviar os estímulos. Por exemplo, se você colocar a mão próxima de um fogo, né, os seus radicais livres vão sentir, vão mandar a resposta: tira a mão logo. Então, se você tem os radicais livres preparados, você vai ter um reflexo rápido. Então, isso é muito bom. Onde que a gente consegue mineral para esse tipo de substância, para essas vitaminas entrarem nas nossas células, recarregar essas vitaminas nas nossas células? A gente tem nos óleos vegetais, óleos, nas nozes, amêndoas, avelã, tudo são óleos, só que aqui a gente tem óleos harmonizados diferente, com madeiras diferentes, madeiras comestíveis, madeiras fermentadas a níveis de comercialização, né? Na natureza. Germe de trigo, abacate, aveia, batata doce, vegetais verdes escuros, né? Então aqui tá todas as dicas que a gente tem para manter essas vitaminas em bons controles, né? Em níveis nutricionais, sem neuras de balanço, né? Hipovitaminose. Se a gente tiver pouca vitamina E, o que acontece? A anemia hemolítica, o sangue ele fica desacordado com a sua função, né? Distúrbios neurológicos, neuropatia periférica e miopatia esquelética. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Hemolítica. Hemolítica é um termo que se refere à destruição dos glóbulos vermelhos de sangue. Pode ser um distúrbio que ocorre em recém-nascidos ou uma doença chamada anemia hemolítica. Então, olha só, você tem a corrente sanguínea, né? E a corrente sanguínea faz aquela lixiviação aqui, empurra as cargas, né? Tal. E aí a gente tem os glóbulos vermelhos aqui no sangue, que mantém o sangue limpo, né? Consegue manter a fermentação do sangue. São agentes sanguíneos. Quando o sangue não consegue distribuir tudo, esses glóbulos vermelhos, eles mantêm o sangue hidratado, né? Eles ajudam a manter o sangue limpo. Se você destrói essas moléculas, você diminui o nível dessas hemoglobina e você começa a ficar fraco, pálido, falta de apetite, tontura, taquicardia, o ar. Bom, se você destrói esses elementos, né, lavadores de sangue, né,
protetores do ambiente, né, reguladores do ambiente, você desregula o sangue, né? E o sangue desregulado causa complicações de distribuição, né? Complicações no tecido, né? Isso aqui é um formador de tecido. Se o tecido está destruído, ele fica desgovernado, né? É como se você tem um tecido. Se você rasga o tecido, o que acontece? Passa ar, né? Só que nesse caso, não passa ar. Quer dizer, nesse caso, reduz a passagem. Reduz a passagem no nível de tecidual, né? Você teria um tecido sobre um pulso e aí você teria uma cadeia rítmica. Quando você corta o pulso, corta o tecido sobre o pulso, você tem uma desorganização, né? Você não tem uma resposta permanente. É muito grave essa doença. Distúrbios neurológicos, neuropatia periférica, distúrbios neurológicos, isso aí mexe com a reação sensitiva, a escala da reação sensitiva, neuropatia periférica e miopatia esquelética. Doenças do impulso nervoso, principalmente do nervo periférico, você demora a ter respostas reflexas, né? E miopatia esquelética. O que é miopatia esquelética? Miopatia esquelética é uma doença que afeta os músculos esqueléticos, causando lesões e disfunções. São coisas muito graves. E a hipervitaminose, comer muito óleo, isso e aquilo, né? Hipervitaminose, não existe toxicidade conhecida com excesso de vitamina E, do tocoferol. Então, não existe. Agora vamos para K, né? Vitamina K. K é algo que representa uma saída constante, né? Você tem a imagem constante aqui, ó, porque você tem instalado aqui, ó, vamos supor que aqui é uma fonte e dentro dessa fonte você tem algo instalado que mantém constante esse canal aqui, né? Essa fonte, essa emissão. Isso é K. Funções. A vitamina K ela vai catalisar, ou seja, quebrar a síntese dos fatores de coagulação do sangue no fígado. Então, no fígado a gente secreta, ou seja, a gente constrói substâncias que vão trazer o sangue à coagulação em dados específicos, né? Vai acontecer a coagulação caso haja a síntese por desses fatores e esses fatores encontrem um ambiente adequado. Então não adianta. Esses fatores de coagulação do sangue, né? Vão circular. Só que eles só vão funcionar se encontrarem um ambiente adequado para transmitirem suas funções.
A vitamina K atua na produção de protrombina, que combina com o cálcio para ajudar a produzir o efeito coagulante. Então a gente tem a protrombina mais o cálcio, que vai dar esse efeito, ajudando a produzir o efeito coagulante, além de ser necessário na manutenção da saúde dos ossos. Então, existem locais, ambientes adequados para praticar a coagulação. Por quê? Porque o seu organismo o tempo todo sofre o famoso e não tão sempre comum estresse, né? O famoso e sempre comum, né? Eu não sei. Deve ter errado na lógica aqui. O estresse. Então, o tempo todo você está estressando aí. Só que você estica, você desestica até alcançar a drenagem da dor. Porque o estresse é isso daqui, ó. Né? Então imagina que você tem uma correnteza e aí tá passando água pro outro lado aqui, ó. Isso tá te estressando. Quando você estica isso pra cá e faz isso daqui, ó, essa água para de causar o efeito de passagem. Você drena essa água. Então existe essa adrenergia causado pela elasticidade celular, né? A gente não chama plasticidade, a gente chama elasticidade celular. Ou seja, hipertrofia, anabolismo, catabolismo, metabolismo não é meiose. A gente tem vários nomes que fazem parte desse processo de drenagem, né? E aí você amarra e consegue cessar essa adrenalina, essa adrenergia que faz o seu estresse. Tá bom, você consegue, mas isso tem um preço. O preço tem a ver com o dano celular. Dano celular é um preço a se pagar, ó. E dependendo do dano celular, o que acontece? Acontece sangramento. Só que existem vários tamanhos de sangramento, né? Existem sangramentos no sentido da corporação celular interno que a gente não tem noção, só que acontecem. E aí, quando a protrombina com o cálcio encontra isso, um ambiente cheio de sanguinho, ela encontra um ambiente adequado para praticar a sua fatorização coagulante, né? E aí ela consegue cuidar desse ambiente, fazendo com que ocorra a manutenção necessária. Aonde que a gente consegue a vitamina K? Bom, a vitamina K você vai conseguir em vegetais verdes, em fígado, em feijão, ervilha e cenoura, além dos depósitos de reserva que tem no seu organismo, né? Porém, cuidado, né? É bom sempre estar praticando a alimentação adequada, né? Agora, se você tiver pouco, olha só, tendências hemorragias. Hemorragias é sangramentos internos, né?
Então, pouco, ou seja, hipovitaminose K pode causar hemorragias. E isso dói pra caramba, viu? Ó, outro dia eu tive uma hemorragia leve porque eu andei bastante e já tinha muito tempo que eu não comia vitamina K. Então, dói bastante. Muito cuidado. Hipervitaminose. O que acontece se tiver hipervitaminose? Muita vitamina K, se você comer muito isso. Dispneia e hiperbilirrubinemia, né? O que é isso aqui, ó? É muita bilirrubina. Hiperbili. Vamos ver as sensações, né? Dispneia. Sensação de desconforto ou dificuldade para respirar, também conhecida como falta de ar. Pode ser descrita como uma sensação de apressão no peito, asfixia ou incapacidade de encher os pulmões. Então é meio que coabala, né? Os tecidos aéreos, né? Você fica com dificuldade de respirar ou de consumir esse oxigênio. A célula ela fica com dificuldade de respirar, né? A célula que respira. O sangue carrega esse oxigênio. E a hiperbilirrubinemia é uma condição em que há um excesso de bilirrubina no sangue. A bilirrubina é um pigmento amarelo produzido pelo fígado a partir da degradação de glóbulos vermelhos. A hiperbilirrubinemia causa a icterícia, que é o amarelamento da pele. Então, causa isso aí, ó, aumento na pele. Tá bom, pessoal. A gente para por aqui. Fechamos a parte de vitaminas lipossolúveis que conseguem ser associadas aos óleos no organismo, e esses óleos ajudam a transformar essas vitaminas, esses compostos, em compostos utilizáveis pelas células, né? A partir de comunicações celulares, metabolismos e entre outras ações, né? O óleo chega a vitamina, o elemento da decomposição, eles se ligam, porque o óleo se liga a ele, e o óleo começa, nessa ligação, ajudar a macerar esse elemento, quebrar esse elemento, essa vitamina, na verdade, e essa vitamina, na hora que ela quebra ao elemento X, ela ajuda o óleo, a célula, ao organismo, nessas manutenções, como a gente viu. Cortisol, né, vai ajudar o organismo nessas funções do crescimento, desenvolvimento dos tecidos, né, a ação antioxidante, funções reprodutivas. A vitamina D vai auxiliar nas fixações, né, de fósforo e de cálcio. A vitamina E vai no antioxidante, danos nos radicais livres, prevenções de doenças cardiovasculares, e a vitamina K vai catalisar a síntese de fatores de coagulação no sangue, né? Vai ajudar nessas funções do fígado, né? Nessa balança. O que tudo tem uma certa relevância para o nosso organismo. No próximo vídeo a gente começa a falar das relevâncias das vitaminas
hidrossolúveis, né? E aí a gente acaba conhecendo melhor esse lado bioquímico, né não? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!